Olá pessoal, esse é o canal Aquele Axé. No vídeo de hoje vamos falar sobre o certo e o errado dentro do culto de matriz africana. Então, se você já tem alguma questão que você sempre teve dúvida ou já viu algo que gere debate ou diálogo, deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe com os seus. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Sou o Babá Joaquim Jogum e mais uma vez estou aqui no canal Aquele Axé. No vídeo de hoje, para falar sobre o certo e o errado dentro do culto de matriz africana, dentro do culto afro-brasileiro. Aquela questão, aquela visão que as pessoas têm de isso pode, isso não pode, o que deve, o que não deve, enfim. Será que existe isso? Como é que a gente tem que olhar para esse fato? Para quem ficar até o final do vídeo vai levar um banho de consciência. Né? Não um banho de ori e um banho de consciência, para que a gente possa julgar menos, observar mais, entender sobre aquilo que estamos falando e aquilo que estamos apontando o dedo, né? de certa forma. Né? Então, se você tem alguma questão, como eu falei na abertura, já vai deixando aqui, porque você sabe que eu respondo, né? Eu respondo os comentários sempre que possível, e sou eu mesmo que respondo, então é importante sua participação. Então, se você tem alguma questão sobre certo, errado, pode ou não pode, deixa aqui. Eu vou responder algumas coisas que me perguntam constantemente, e tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Tá certo? Mas antes de começar tudo isso, peço que você se inscreva aí no canal, ative a sininho das notificações para que você possa ficar por dentro de todo e qualquer conteúdo que a gente produzir aqui no canal Aquele Axé. Marque todas para que o YouTube entenda que nossa relação é benéfica e que o conteúdo que eu produzo tem relevância para você e para os seus. Né? Peço que você sempre esteja compartilhando para que as informações que você obtém aqui possam desmistificar e ampliar a visão das pessoas que fazem parte do mesmo segmento religioso que você. Tá? Na descrição também tem todas as nossas redes sociais e através delas eu compartilho, comento, distribuo muita coisa no dia a dia. Tá? Então, se você quiser fazer parte do meu Instagram, do Facebook, vai ser bem bacana para você. Para quem não adquiriu o livro ainda, Eu, Você e os Orixás, só dá uma passada em euvoceosorixás.com.br, repetindo, euvoceosorixás.com.br, e adquira sua bússola religiosa. Livro esse que vai mudar a sua perspectiva e que eu vou falar bastante no vídeo de hoje, dentro das explicações, tá? O link está aqui embaixo, o link para compra está aqui embaixo. Querendo ser um colaborador da área, fazer parte das nossas redes sociais, leodara.com/colaborador. A partir de R$20 você pode ajudar mais de 400 famílias que nós temos aqui no entorno, tá certo? Querendo saber mais sobre nossa família, conhecer nossa casa virtual, leodara.com. Vamos nós. O que é certo, o que é errado? Dentro do conceito Yorubá, não existe, tá? O certo e o errado mora dentro de cada um de nós. Isso serve para o dia a dia, não somente para a religiosidade. Até porque o certo e o errado, ele é trabalhado dentro do ponto de vista. Né? Quem começa a história tem um motivo. Quem vê a história no meio do caminho tem outro, e quem conclui tem outro. Ou seja, são várias visões dentro do mesmo evento. Eu sou fotógrafo, né? Vocês devem saber disso. E podemos bater a mesma fotografia em posições iguais e cada um de nós vai ter uma perspectiva daquela imagem, vai fazer ela de uma outra forma. Então, certo e errado dentro do culto de matriz africana depende muito do ponto de vista, não tem nada a ver com o culto. O que eu quero dizer? Que o orixá não julga certo e errado e o orixá não acredita em promessa. Tá? Eu prometi para o orixá, existe um destino, tá? Um destino que como eu já falei outras vezes, é desenhado, aceito, escrito, enfim, lá no Orum. Tá? Esse destino precisa ser cumprido de alguma forma. Tá? Senão você vai ter que ficar aí na questão das reencarnações. Ou, tá, dentro de um outro entendimento, outras pessoas, seus familiares vão ter que cumprir aquela missão para você. Então é tipo uma bola de neve, né? É melhor que alguém conclua para que não se tenha esses percalços na vida de outras pessoas ou na sua própria vida, se você acreditar em reencarnação.
E aí a gente entra nessa questão do pode e não pode. Por exemplo, uma amiga me perguntou, tá? Amiga do Instagram me perguntou se a pessoa pode ser sacerdote antes dos 7 anos. Pode. É correto? Depende. Depende de quê? Depende do seu ponto de vista, depende do sacerdote estar ajudando aquela pessoa. O que não dá para você fincar a bandeira do não pode. Tá? Você está iniciado, se a gente só dá aquilo que a gente tem, você parte da premissa de que você foi iniciado e pode iniciar alguém. Você tem capacidade, sapiência, conhecimento para isso? Não. Então, por isso que existe a questão temporal dentro do candomblé. Para que você possa, dentro de 7, 14, 10, enfim, cada axé com sua complexidade, aprender e compreender o que é iniciar alguém, a importância daquilo ali. É igual ser pai. Você, quando é pai muito jovem, você não tem tanta... Pai mesmo, né? Pai carnal. Você não tem tanto conhecimento do que é ter um filho, porque você ainda está na fase adolescente, onde você acredita que tudo pode, que é rebelde, né? Ou que você vai vencer de qualquer jeito, fazer aquilo que você quer, e você vê que não funciona bem assim ao longo dos anos. É igual no candomblé, assim, eu, por exemplo, falo para você poder não falar assim, tá falando dos outros. Não, eu, por exemplo, eu quando muito jovem, tive um questionamento dentro da casa que eu iniciei, sobre posições de outras pessoas. Por isso que eu falo muito, outras pessoas não podem interferir na sua relação dentro do espaço. Eu tive questionamentos sobre postura, sobre qualquer coisa do gênero, e não me cabia. Mas na época você não sabe, você acha que você pode, você acha que você tem direitos, né, com relação a isso. Assim, temos os direitos, o mesmo que as pessoas têm com relação a nós. Então, é melhor você evitar para que aquilo ali não se torne uma bola de neve, não se torne complexo para você e não atrapalhe o seu andamento religioso. Então, eu já passei por isso muito jovem, né? E algum também muito jovem me deu essa condição de sacerdócio. Então, quem sou eu para falar de certo ou errado? O que eu posso ter feito de certo perante a ótica de algumas pessoas foi esperar completar foi fogo, né? Completar o ciclo, né? Eu optei por não ser pai pequeno de ninguém, eu optei por não iniciar ninguém, eu optei por parar no momento do ebó, mobi, enfim, depois dos 3 anos também, enfim. Então, assim, mas essa foi a minha condição, meu tratado, né? Jogava, mas não fazia nada. Então, assim, quem quis esperar o processo, eu pagar os 7 anos, ser otorgado, abrir minha casa, esperou. Quem não quis esperar, enfim, foi ser iniciado por outras pessoas que em alguns momentos eu até indiquei. Então, ganhar o jogo novo foi certo, errado? Foi o quê? Não tem certo ou errado. Você quem tem que se posicionar perante aquilo ali. Se eu, por exemplo, novamente se eu não era um bom pai, não tinha como eu ser um bom sacerdote. Então, foi todo um trabalho dentro disso aí. Eu tinha outras perspectivas de vida, né? Eu tinha outra visão sobre a posição do sacerdote. Eu já vou falar que isso tem no livro Você e os Orixás. Tudo que eu estou falando aqui tem no livro Você e os Orixás. Ficou gravando aqui, peraí. Então, o certo e o errado dentro dessa resposta que eu dei depende muito do seu comportamento, depende muito de quem vai te acompanhar, depende muito de quem te intitulou alguma coisa, né? As pessoas sabem quem disse que eu era olhador, que eu tinha essa condição de senhor do jogo. Então, assim, ele está vivo, é um senhor de idade, né, nomado e renomado dentro do candomblé. Ponto. Mas se não fosse, estaria certo ou errado do mesmo jeito? Não, você ganhou de alguém, você precisa ganhar o jogo, né? Então eu ganhei o jogo e só optei por não iniciar ninguém, mas tinha meus seguidores, e eu respondi para a pessoa justamente isso. Ter seguidores não significa que você tem filhos. Tá? Ter filhos é a partir do momento que você inicia alguém. Porque tem essa diferença, o Abian, ele é teu seguidor, ele não é seu filho. Tá? A partir do momento que você inicia, ele passa a ser seu filho. É igual você namorar, né, ter relações sexuais e não engravidar alguém. Você só vai ser pai depois que aquela criança nascer. Outra pergunta que
que as pessoas sempre fazem, né, nesse negócio de certo e errado, com relação ao fato de posto, né? Posto, cargo, essas coisas, né? Só ganhou cargo com 1 ano, ganhou posto ou cargo com 3, enfim, posto e cargo é diferente. A gente já falou muito sobre isso na live do Instagram. Hoje eu vou me limitar a só explicar, mas qualquer dia eu faço um vídeo sobre OE e sobre posto, tá? Ah, OE é posto? Não e sim, tá? Mas é de uma outra ordem, tá bom? Então eu faço um vídeo falando sobre isso e toda vez que eu tô gravando agora passa alguém falando alguma coisa, né? Hoje passa a panela velha. E eu sempre respondo assim, o posto você pode indicar a pessoa, mas a condição que aquela pessoa precisa criar dentro daquele posto é a seguinte, por exemplo, se eu ganhar a condição, por exemplo, se eu ganhasse a condição de ser do jogo, não estudasse, não entendesse, não procurasse aperfeiçoar a questão do meu jogo, hoje ele não seria bem visto, e aquela posição que me foi apontada, que me foi direcionada pelo orixá, não teria serventia nenhuma. Então, ser Babalossain, por exemplo. Se Babalossain, você precisa conhecer as folhas, você precisa saber que existe masculino e feminino, que existe quente e fria, que existem famílias, né, de folhas. Então, ou seja, se não tem saião, a fortuna cobre, assim como outra cobra, assim como outra cobre. E você precisa compreender isso, porque o saião e a fortuna pertencem à mesma família, mas a mão de Deus, mesmo sendo de Oxalá, não é da mesma família. Deu para entender? Você precisa compreender sobre o assunto. E o seu trabalho espiritual precisa ter um efeito positivo dentro da comunidade, né? Ou dentro do espaço que você ajuda, né? Você pode não participar de uma comunidade de axé, mas você pode preparar banhos de erva para ajudar pessoas, como eu conheço N amigos e amigas que fazem isso, né? Mas você tem que ser capacitado para aquilo ali. Você tem que ser mestre naquilo ali para que assim você possa ser outorgado aquela condição. E em se tratando de ser outorgado, ou seja, de ter que ser mestre naquilo ali, doutor naquilo ali, tem uma coisa que tem acontecido assim constantemente. Formação de mestres em algumas questões. E tem muita gente falando assim, isso está certo, isso está errado, olha só, gente. Por exemplo, eu vou falar do candomblé. No candomblé, você precisa, para ser iniciado, você precisa de um sacerdote. O sacerdote outorgado te iniciou, então você está iniciado. Certo ou errado, você está iniciado. Na Umbanda, só pode ser iniciado, só deve ser iniciado quem tem a questão da camarinha, do amaci, enfim, de toda a questão iniciática da Umbanda. Assim, essa pessoa pode estar iniciando outras pessoas, tá? Estou falando de dois passos que eu vivi, né? Entrando aonde as pessoas estão falando, estão questionando, né? Questões xamânicas, por exemplo. Pessoas mestres iniciadas por legítimos xamânicos. O que seriam os legítimos xamânicos, gente? Não existe legítimo xamânico e ilegítimo, sei lá. Existe aquela pessoa que faz parte daquele estilo de vida, daquela filosofia, né? Porque o xamanismo não é uma religião, tá? Então ele é uma filosofia de vida, assim como o Ifá. O Ifá não é uma religião. Existem seguidores xamânicos, seguidores de Orunmila, tá? Religião católica, religião candomblecista, religião bandista. O ifaísmo, que tem gente falando assim hoje em dia, é o culto a Ifá, ele não é uma religião. Assim como o xamanismo também não é uma religião. É uma filosofia de vida, é uma ideia universalista, né? A ideia universalista do Ifá é de que o destino está desenhado, está escrito, como eu falei no começo, e que você deve trafegar por ele de maneira extremamente correta e seguir à risca aquilo que está escrito. Então, o Ifá acaba sendo
o tratado acaba sendo um pouco mais acentuado, justamente por isso que você tem que cumprir o que você prometeu. E segundo os sacerdotes, os babalaús, né, que são os pais do segredo, do destino do orixá, eles dizem que você deve seguir a risca aquilo ali para que a sua vida faça sentido e dê certo. Os xamânicos eles já acreditam numa coisa mais universalista, né, onde todas as energias e espíritos são capazes de auxiliar de alguma forma no nosso cotidiano e que isso traz para todos nós o autoconhecimento. Então, onde é que está o certo ou errado aí? Não tem o certo ou errado, gente. Tem a coerência naquilo que você faz, tem a coerência naquilo que você fala. As pessoas acreditam que agora os xamânicos precisam de serem iniciados por índios, né? Quando na verdade não, você precisa ser iniciado por alguém sábio o suficiente, que venha de uma escola, que venha de uma origem filosófica, né, xamânica, que seja correta, e que vai levar para você um ato correto. Assim como as pessoas gostam de cristais, assim como as pessoas que gostam dos animais de poder, né? Você tem que ter conhecimento daquilo que você fala e daquilo que você faz. Então, o certo e o errado, gente, não está na religião, não está na filosofia, não está na cultura. O certo e errado está dentro do ser humano, tá? Onde é que está isso tudo? Onde é que você pode encontrar todas essas ideias que você fala, porque é muito legal. Aqui, ó. Quando eu li o livro de Mãe Estela, Meu Tempo e Agora, eu vi que ela se inseriu dentro do contexto, conta a história dela. Quando eu li o livro de Mãe Gisele, Mãe Omidarewara, eu vi que ela contou a história dela, revelou ao hoje, e assim, que as pessoas, meu Deus, como é que pode ela falar que ficou recolhida no colchão? Meu pai, Zé Flávio Pessoa de Barros, memória, todos eles, né, em memória, fez um livro chamado Na Minha Casa, né, que ele conta como funcionavam as questões dentro do axé. Então, faz parte do processo a gente contar. Aqui no livro, eu falo da minha pessoa, da minha experiência nesse tempo todo, nesses 20 e poucos anos de religião. Falo da minha relação com vocês, né, da relação que nós temos com o orixá e a inserção do orixá no nosso dia a dia, tá certo? Então, para você que ficou até agora e quer saber como falar e conhecer e entender melhor tudo isso que eu falei, tá aqui no meu livro, tá? Que o link tá aqui embaixo. E eu vou ser osorixás.com.br, já volto a falar dele, mas antes disso, pega aí seu papel e sua caneta para anotar o seu banho de erva de hoje, que vai trazer coerência para o seu ori, tá? Você vai compreender melhor as coisas antes de falar e julgar alguém, acredito eu, né? Você vai pegar alecrim, macaçá e capeba. Alecrim, macaçá e capeba. Quinar com água, tá? Bastante água. Tomar banho durante 5 dias da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés. Tá bom? Capeba, alecrim, macaçá. O banho vai ficar maravilhoso, tá? Um banho muito fresco, não vai te dar sono, vai deixar a sua cabeça ativa e eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante, tá? Mas para finalizar tudo isso, peço que você se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, marque todas, para que o YouTube entenda a nossa relação e saiba que nossa parceria tem relevância, tá certo? Querendo interagir comigo no dia a dia, dá uma acessada nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. E querendo adquirir o livro que eu te mostrei, tá? Livro de minha autoria com a editora Periferias, tá bom? Só dar uma passada em osorixás.com.br, repetindo, osorixás.com.br e adquirir o seu. Tenho certeza que essa bússola religiosa vai te trazer esse discernimento, esse direcionamento que você tanto precisa para que seu dia a dia seja tranquilo, seja brando e você não se aborreça com coisas desnecessárias. Ou seja, fora do templo, faça do seu corpo o templo sagrado e conviva com eles da melhor maneira possível. Querendo participar de nossas ações sociais e ajudar mais de 400 famílias aqui no entorno, leodara.com/colaborador, a partir de R$20 você está dentro e eu sei que você tem bom coração para isso. Querendo conhecer nossa casa virtual, nossa família, nosso Ilê Axé, de alguma forma, eleodara.com. Saberá de onde viemos, para onde vamos. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Uma ótima terça-feira, que Ogum mesmo seja nosso companheiro de batalha diária e nos faça vencedor. Um beijo grande, um forte abraço e aquele axé.